Olá, gente! E aí, vamos para a sequência do nosso Vinhos e Arte dessa semana, falando sobre a Alemanha, região de Moselle e o expressionismo. Olha só, e por que eu trouxe o expressionismo junto com essa uva maravilhosa que é a Riesling? Justamente porque eu acredito, gente, a uva Riesling, ela é uma uva extremamente expressiva. Lembra que eu estava comentando? Quanto mais madura, mais, sabe, com mais qualidade esse vinho é preparado, vem os aromas de gasolina, querosene, olha que coisa louca, favo de mel. Então, assim, e não é ruim, viu, gente? É bom mesmo. E justamente isso traz algo que é muito forte, muito único, muito expressivo para essa uva. E o movimento expressionista, e eu já vou começar a pintar porque hoje a pintura é desafiadora, o movimento expressionista, ele foi basicamente o primeiro movimento dessas vanguardas modernistas que buscou o que, gente? Buscou trazer essa, como é que a gente vai chamar? A subjetividade como modo de pintura. Né? Então, por exemplo, uma outra coisa que era importante é a subjetividade, a valorização da expressão. E não só a expressão, vamos pensar assim, dos seres humanos, não. Porque, por exemplo, da própria pintura, uma pintura mais expressiva, mais forte, que traziam essa ambientação, né, dos sentimentos. E aí, como que a gente vai ter como, para vocês começarem a entender, eu vou pegar um exemplo, porque tem alguns pintores que são do final do século XIX, porque esse é um movimento do início do século XX, como Van Gogh, que a gente até já, né, trouxe quando a gente estava falando do impressionismo, porque o Van Gogh, ele é considerado o precursor dos movimentos pós-modernistas, inclusive do próprio expressionismo. E aí, quando a gente lembra daquela pintura, sabe a Noite Estrelada do Van Gogh? Aquilo ali, gente, é algo que mexeu demais com os pintores expressionistas. E aí a gente vê, né, a expressividade dos objetos, dos ambientes, não só dos seres humanos, mas o movimento expressionista alemão, ele traz uma pegada muito forte ligada aos como é que eu vou chamar? As imagens, as figurações humanas, tá? Isso é muito presente na pintura expressionista alemã. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Quer dizer, o que é isso, né? Bom, primeiro, aí eu vou trazer também um outro artista que eu acho que vocês vão lembrar, talvez conheçam, e uma imagem que é super famosa, que foi um artista que deu peso, que criou essa influência, que é o Edvard Munch. O Munch, por exemplo, é um artista holandês, mas ele passou ele viveu na Alemanha, e ele é o autor daquela tela famosa, O Grito. Não sei se vocês lembram daquela tela, que é uma pessoa gritando, né, numa ponte. Pois é, olha que interessante. Essa tela do Munch, ela trouxe também uma influência, então a gente considera o Munch um desses precursores do expressionismo alemão, que aí sim ele vai surgir lá para 1905, quando alguns artistas fundam um movimento chamava Die Brücke, que é a ponte. Olha que interessante. E a ideia do visível da realidade conectada ao invisível da alma. E aí, então, aqui a gente começa a ver, né, justamente isso que eu tô falando, esse peso, essa força da expressividade nas obras dos expressionistas, que depois, claro, vão levar esse nome, né?
de expressionistas. Até então eles não tinham esse nome. Mas foi justamente essas características da obra deles que trouxe, né, vamos falar assim, esse nome pro movimento. Só que esse movimento, como vocês vão ver, ele é o quê? Ele é antes da Primeira Guerra, né? Então ele vai surgir ali, inclusive, gente, como como é que eu vou falar? Como uma resistência ao modernismo, do impressionismo, porque eles criticavam o impressionismo, né? Eles falavam que o impressionismo, ele tinha uma coisa muito de captar somente os espaços, a luz, mas isso não trazia a força, a verdade, a intensidade da arte. E esses artistas queriam, vamos pensar assim, né, se conectar a essa ideia de uma intensidade dentro da arte. E olha só, gente, eu tô fazendo uma pintura e vocês depois vão ver, porque a minha pintura é justamente o rio Moselle. Eu peguei de um pedacinho do Moselle e vou trazer uma interpretação expressionista do Moselle. Aí vocês vão ver aqui à medida que eu for seguindo, né? Então, o que eu acho importante é a gente entender isso. Aconteceu lá antes, eles enfrentam uma Primeira Guerra Mundial que foi extremamente destruidora e mais ainda, né, trazia essa crítica. Aí que eles se firmaram mesmo nessa noção de uma crítica a essa sociedade moderna que produz o caos, né? E aí já nesse segundo momento, vão vir outros expressionistas importantes. Tem um grupo que ele chamava... gente, é o... Ave Maria. Der Blaureiter. Olha os nomes, né, gente? Tudo alemão. Deus me livre guarde. E aí, esse movimento, esse veio com quem? Kandinsky, que eu amo de paixão, e o Frank Marc. Kandinsky, mas eu quero depois, talvez, falar mais adiante, quando eu for trazer outros movimentos, porque além dele ser um precursor dentro do expressionismo alemão, ele fez coisas brilhantes, ele vai além disso, sabe? E aí vale a pena a gente falar sobre isso. Bom, mas enfim, tô aqui, né, falando desses dois que foram muito importantes nesse momento e essas características que eu vou falar um pouco mais adiante, mas uma coisa que é importante a gente saber é que justamente esses movimentos, quando começa a parte como é que eu vou falar, do nazismo, e aí vem o nazismo, né, com toda aquela história e tudo, gente, aí eles começam a perseguir esses movimentos, porque os nazistas, eles defendiam a arte pura, a arte clássica, pensa, nada a ver, né, e esses artistas foram muito perseguidos, foram, sabe, totalmente desqualificados, as obras foram queimadas. E eu falo, né, como o próprio nazismo e tudo e essas guerras destruíram não só a cultura, mas elas tiveram uma influência terrível, gente, sobre as produções de vinho. Terrível, sabe, assim, porque destruiu a economia desses países, né? E aí a gente vai ver esses países totalmente destroçados, com as suas viticulturas destruídas. Bom, enfim, né? Mas aí, então vamos voltar lá. Nesses artistas, eles eram muito perseguidos, porque eles faziam uma crítica a essa sociedade alienada, inclusive. E houve muita tensão. Alguns chegaram a morrer, suicidaram, assim, não foi uma coisinha muito legal não, sabe? Mas esses artistas, eles tinham uma força muito linda, e a característica, olha aqui, gente, como é que tá ficando. E aqui eu vou fazer uma pessoa.
E a característica dos trabalhos expressionistas, o que a gente pode falar? A gente pode falar do contraste cromático, da intensidade cromática, então as cores fortes, as cores chamativas, ao mesmo tempo uma técnica que a gente pode chamar quase como uma técnica que eu vou falar um pouco dos fauvistas, uma técnica naif. Vou trazer esses artistas também na próxima semana. E então esse estilo naif, ele é muito interessante, porque ele é cru, sabe? Ele desafia aquela arte clássica que todo mundo achava linda, maravilhosa, antiga, né? Então você vê o estilo já por aí. Uma outra característica eram as temáticas, porque eles faziam essa coisa meio sombria mesmo, de criticar a sociedade vigente, os valores. Então eles viam uma Alemanha que estava se consumindo, se perdendo, sabe? Nessas características. E isso é importante a gente entender. E aí vinha um pouco do peso, do peso nas formas de representação, que é um pouco do que eu vou tentar trazer aqui, sabe? Eu vou trazer uma mulher que tá pesada, e ao mesmo tempo, essa mulher, ela traz, na verdade, não peso, mas eu quero trazer saudosismo para ela, como se ela estivesse olhando ao longe e sentindo lá como essas... Lembra que eu falei das pioneiras, principalmente dessa vinícola, né, que eu tô trazendo, que eu trouxe hoje? Então eu vou trazer um pouco isso nessa pintura. E vou trazer o rio Moselle. Só que aí o meu Moselle, gente, olha aqui, vai ser vermelho. E não vermelho para sangue, mas vermelho como vida. Porque são essas coisas que o expressionismo fazia. Ele rompia às vezes com as cores que a gente entende como as cores tradicionais, onde já se viu, né, um rio vermelho. Lá em Goiás tem um rio que se chama Rio Vermelho, mas é porque tem toda uma história, né, gente, que ameaçaram de botar fogo no rio. Mas esse daqui não, eu vou trazer isso como uma ideia de vida, porque o rio, esse rio Moselle, gente, ele é vida, ele é a força de todas essas vinícolas, de todas essas populações que moram no entorno dessa região. Então, por isso que eu quero trazer ele nessa força do vermelho, como essa força de criação, de vida. E eu acho que vai ficar bem legal essa minha pintura de hoje. Estou empolgada com ela. E tem uma, vamos pensar assim, tem uma inspiração no próprio Edvard Munch. Bom, mas eu acho que é isso. Eu espero que vocês estejam gostando. Olha aqui, que legal. Depois eu vou mostrar ela de perto, para vocês terem essa noção do que eu tô fazendo. E aqui eu vou jogar umas vinhas. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, gente. Nunca dá tempo de falar muito, né? A gente acaba tendo que falar o básico desses movimentos. E eu acho que uma característica importante é falar um pouco da angústia existencial do indivíduo, dessa crítica a essa alienação que eles traziam, né, esses artistas do movimento expressionista. Ao mesmo tempo, falar um pouco desse lado sombrio do humano, né? Aqui eu não quis trazer essa ideia muito do sombrio, mas eu trouxe um pouco essa ideia da nostalgia, desse sentimento, sabe? Vou até fazer uma pessoinha aqui, olha, que ela olha e sente uma nostalgia. Vocês nem vão perceber, mas olha, gente, dentro dessa estética, né, bem naif, bem expressiva. Aí eu vou voltar depois para vocês verem ela sem as fitas. E depois a gente conversa mais, eu vou botando mais informação durante a semana, ó. Super beijo
Espero que vocês tenham gostado.